Olá, estudante do ensino médio, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Hoje, mais uma aula sobre liberdade, seguindo aquela ideia do filósofo Erich Fromm, de um vídeo anterior que a gente fez também sobre esse tema. Liberdade entre o individualismo e a submissão social. Isso é mais uma reflexão sobre um artigo do professor José Francisco dos Santos, daquele livro Para Refletir que ele escreveu, que é de filosofia para quem quer ler filosofia, mas quer ler um texto acessível, que não é chato, que não é cansativo. Vale a pena comprar esse livro, beleza? Então, nesse artigo, Liberdade entre o individualismo e a submissão social, o professor traz Erich Fromm novamente e fala sobre o paradoxo entre a libertação e a necessidade de viver em grupo. Um paradoxo, uma coisa que é um nó, é uma coisa oposta. Então, o que acontece? Nós somos seres livres, buscamos uma liberdade, inclusive no texto se fala sobre, ali faz aquele desenho mental do cordão umbilical, né? O ser humano que corta o cordão umbilical e passa a ser um indivíduo, alguém individual, livre, e ao mesmo tempo que sente uma necessidade de viver em grupo. Se sente mais confortável em grupo e não solitário. É o nenenzinho no berço que já não é mais a mãe, não é o corpo da mãe, já é outro indivíduo e está lá no berço, mas ao mesmo tempo que chora, se esperneia porque quer a mãe perto, quer a comunidade perto, sente-se necessidade de viver em grupo. Então é um paradoxo. Nós buscamos ser livres e buscamos viver em grupo. Como associar isso daí? Como ser livre em grupo, né? Então, ele coloca lá uma dicotomia entre conforto e dor. Nós nos sentimos confortáveis no meio do grupo, da manada, como ele diz no artigo, ou da tribo. E nós sentimos um desconforto, uma dor, às vezes, em viver sozinhos. Por quê? Porque é mais fácil, é mais confortável viver em grupo. É mais confortável, às vezes, não ser um indivíduo, mas um número de um grupo. É mais confortável, por exemplo, não ser livre quando alguém me dá ordens, alguém me dá as regras. É mais fácil viver do que criar as próprias regras. Porque quando eu crio as próprias regras, eu preciso arcar com as consequências dessas regras que eu criei, e nem sempre é fácil. Às vezes machuca, às vezes incomoda arcar com as próprias consequências. Né? Qual restaurante que a gente vai? Ah, vamos em tal restaurante. Quando alguém diz vamos em tal restaurante, eu me sinto confortável em ir e comer e criticar o restaurante, que não foi um restaurante muito bom, etc., porque o outro escolheu por mim. Agora, em qual restaurante a gente vai? Quando eu decido em qual restaurante a gente vai, é desconfortável eu chegar lá e criticar o restaurante como algo ruim, porque fui eu que escolhi. Eu preciso arcar com as consequências da minha liberdade. E isso é cabreiro, isso é dolorido, isso é complicado, certo? Então, às vezes é mais confortável eu viver junto com a manada, eu viver com a tribo, eu ter um líder e seguir regras e normas, do que eu ser o líder, a autonomia, eu ter a liberdade e ter que arcar com as consequências da minha liberdade, das minhas decisões. Olha só, nesse nosso vídeo eu coloquei alguns textos que eu achei importante e por isso coloquei aqui nos slides. Não gosto de colocar muito texto em slides, mas são textos importantes. Na história da espécie, tornamo-nos realmente humanos e livres quando nossas ações já não são determinadas por traços hereditários e biológicos, como no caso dos animais inferiores. Veja só.
nós somos, segundo a evolução, a história da espécie humana, nós somos livres e realmente humanos, porque quando nós somos realmente humanos, nós somos livres. Por isso que quem não tem liberdade não é puramente humano, não conseguiu ser puramente humano. Nós somos puramente humanos e livres quando a nossa vida não é mais ditada por regras hereditárias e biológicas. Quando eu não vivo puramente pelos sentidos biológicos ou hereditários, né? Quando alguém me governa, quando a minha família e assim por diante me governa, ou traços genéticos que eu trago, eu não tenho a liberdade de escolher a cor do meu olho e assim por diante. Agora, quando a minha vida não é mais determinada por esses traços hereditários e biológicos, aí eu sou puramente livre. Eu posso ir lá numa ótica e comprar uma lente de contato e trocar a cor dos meus olhos, por exemplo. Eu sou livre. Quando o meu instinto está dizendo que eu gostaria de fazer sexo com tal pessoa na rua, mas eu uso a racionalidade e vou contra esse instinto biológico e digo, não, não é bem assim. Eu preciso conhecer essa pessoa, conversar com essa pessoa, ter um relacionamento com essa pessoa. Se essa pessoa consentir, for algo livre, aí sim eu farei sexo com ela. Então, quando eu vou além dos traços hereditários e biológicos, aí sim eu sou puramente livre. Agora, o texto traz essa oposição entre agrupamentos e o individualismo, certo? Nós, seres humanos, nos agrupamos. Nós temos uma tendência a tribos, a grupos, a gangues, a classes. Quando classe, estou falando de turma, sala de aula, né? Nós nos agrupamos, temos essa tendência. Nos tempos de hoje, vive-se uma cultura do individualismo, acreditando que o individualismo gera liberdade, que é impossível ser livre no agrupamento, numa tribo, num grupo, certo? Será que para sermos livres precisamos ser individualistas? Será que vivendo em grupo nós não conseguimos ser livres? E aí o texto traz algumas linhas importantes que eu quero compartilhar com vocês sobre isso daqui. Olha que interessante. O texto destaca a interdependência. Interdependência é uma palavra que está em alta, né? Os coachings por aí falam de interdependência. A palavra do mercado é interdependência. A palavra da vez é interdependência. Certo? Uma cultura de mercado, como a cultura que nós vivemos, por exemplo, precisa da interdependência, por isso que essa palavra está na moda. O que é interdependência? Interdependência é diferente de independência. Independência é quando eu decido viver do meu jeito, da minha vida, e esqueço as outras pessoas. Interdependência é quando as outras pessoas podem contar comigo e eu conto com as outras pessoas na resolução de problemas e na minha vida. Isso é interdependência. Quando eu sou um órgão de um sistema. Quando eu vivo a minha vida, mas não esqueço dos outros. E quando os outros vivem a vida deles, mas não se esquecem de mim. Isso é interdependência. Olha só o que o texto traz, né? Abre aspas. Enfim, só uma convivência verdadeiramente amorosa pode nos tirar desse dilema entre será que eu preciso ser individualista para ser livre? Então, como é que a gente resolve? Com uma convivência verdadeiramente amorosa. O amor, para muito além de sua interpretação romântica, é o estágio final da liberdade madura do ser humano. Veja só que interessante. O autor do texto traz a liberdade como aquela que produz o amor. O amor é fruto da liberdade.
O amor é um fruto pleno da liberdade de um indivíduo, certo? Mas veja, um amor longe daquelas interpretações românticas, um amor longe do miga, eu te amo, dos coraçõezinhos, mas um amor de entrega. Amar implica ter saído da fase da dependência infantil. Olha que interessante. Amar implica ter saído da fase da dependência infantil, ter desenvolvido as próprias potencialidades, mas apesar disso, ser capaz de colocar-se a serviço dos outros, de respeitar as crenças e posicionamentos dos outros, sem abrir mão das suas próprias. Veja que interessante, nós estamos vivendo numa sociedade em que se prega que o respeito às liberdades dos outros requer que eu rompa os meus valores, os meus conceitos e tal. E não é bem assim. Quando eu vivo o amor entendido como doação de vida, eu consigo respeitar a individualidade do outro, respeitar os valores, as crenças do outro, sem perder as minhas. Quando eu falo de, por exemplo, ecumenismo ou diversidade religiosa, respeito à diversidade religiosa, diálogo interreligioso, por exemplo, é aceitar as outras religiões, entender as outras religiões e ao mesmo tempo não perder a minha religião ou a minha prática religiosa ou a minha não prática religiosa, a minha falta de prática religiosa. Agora, por exemplo, quando eu que não pratico uma religião começo a dizer que um religioso ele é infantil, que um religioso acredita em balela e assim por diante, aí eu estou num caminho não muito correto, porque eu estou colocando, querendo que todo mundo veja o mundo com os meus óculos e não é bem assim. Agora, quando eu respeito o outro, a individualidade do outro, os valores do outro, a moral do outro, sem perder a minha moral, aí eu estou conseguindo viver a liberdade. E aí eu estou conseguindo sair da fase da dependência infantil, de que eu sou o centro do mundo e as pessoas têm que dar atenção para mim e assim por diante. Mas eu busquei aí, o amor no serviço ao outro. O serviço que não implica em escravidão, mas o serviço que implica interdependência. Ajudar aquele que precisa, porque eu também preciso e por isso as pessoas me ajudam. Certo? É a compreensão de que nossa individualidade não se anula, mas se reforça no serviço, se reforça no respeito e no serviço aos demais seres humanos, igualmente ansiosos pela sua liberdade, mas necessitados do convívio e do apoio dos outros. Veja só, a nossa liberdade não se anula a partir da liberdade do outro. Agora, é um passo muito interessante e é um passo de afirmação da minha liberdade quando eu respeito a liberdade do outro. Aí eu estou cada vez sendo mais livre. E aí eu estou construindo uma sociedade bacana. Por quê? Porque eu, respeitando a liberdade do outro, na busca da minha liberdade, eu compreendo que o outro respeita a minha liberdade porque ele também está buscando a liberdade dele. Então nós vivemos num grupo grandão chamado humanidade e nesse grupo as pessoas estão buscando as suas liberdades, respeitando as liberdades dos outros. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, não vai embora ainda. Se inscreve, clica aí embaixo, não paga nada, certo? Clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que quando eu postar um vídeo novo, teu celular vai vibrar e vai mostrar para você que tem coisa nova para você ver no YouTube. Beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!